Olha que linda! A foto da minha Áurea. Olha só, cheia de brilho, cheia de energia. Muito bem. Interessante, né? Olá, sou Carlos Moraes, sou terapeuta integrativo e farmacêutico. E você já deve ter ouvido em algum momento alguém falar alguma coisa a respeito da foto da Áurea, né? Muito comum no Brasil se falar isso de forma equivocada, inclusive, porque o correto, popularmente chamando as fotos Kirlian, ou o nome correto que é bioeletrografia, é foto da aura, né? Áurea é o nome de uma pessoa, né? De um indivíduo. Na realidade, né, as pessoas confundem o termo áurea, pessoa, indivíduo, nome próprio, com aura, né? Aquele corpo vaporoso, aquele corpo energético que nós já estudamos tanto nas terapias holísticas e compreendemos um pouco a respeito dele, né? E é sobre estas fotos que eu quero falar com você hoje, né? E apresentar para você a teoria das fotos Kirlian, né? Falar um pouco sobre a foto da aura, a foto Kirlian ou a bioeletrografia. Os três nomes estão certos, né? Uh, Depois de uma convenção que ocorreu no Brasil em 1999, né, se classificou o nome correto como bioeletrografia. E os vários modelos de máquinas que nós temos no mundo, né, com vários pesquisadores e tudo mais, nós temos padrões diferentes de bioeletrografia. Então, isso é importante para a gente entender. Bom, nesse vídeo de hoje eu quero falar um pouco para você sobre o surgimento da foto Kirlian. Até porque muita gente atribui a coisas muito esotéricas, místicas, né? Imputam muitas informações equivocadas a respeito das fotos Kirlian e que na realidade as fotos Kirlian nasceu com uma pesquisa séria, né? Com pesquisadores sérios, com físicos sérios, pessoas, né, que realmente tinham muito conhecimento sobre física newtoniana mesmo, né? Inclusive nem acreditavam muito nessas questões espirituais, que se atribui bastante às fotos, e passou a ser um estudo tão sério que hoje a bioeletrografia é uma técnica aceita na Rússia, tá? E faz parte da medicina local, né? Então, vamos lá, vamos para a gente começar. Como que surgiram as fotos Kirlian? Inicialmente, isso é algo tão bom para nós, apesar de, infelizmente, né, o brasileiro não ter muito costume de valorizar as descobertas dele e tudo mais, né? Eu sempre falo isso nos meus vídeos, eu comento muito sobre isso, que a gente gosta sempre de valorizar coisas de fora, né? Sempre o do americano, do estadunidense é melhor, aquelas coisas todas e tudo mais. No Brasil nada presta, aquelas coisas todas. Mas atribui-se o surgimento das fotos Kirlian muito a um padre brasileiro, né? Chamado Padre Roberto Landel de Moura, né? Ele nasceu no Brasil em 21 de janeiro de 1861, né? E ele foi um grande pioneiro da área de telecomunicações, né? Por quê? As pesquisas que ele foi desenvolvendo ao longo do tempo, ao longo da vida dele, né, e tanto pesquisas quanto alguns experimentos, puderam, acima de tudo, proporcionar para ele e proporcionar para essa área uma série de bases, uma série de estruturas que foram importantes para que ele pudesse, né, outros pesquisadores inclusive, pudessem dar os primeiros passos, principalmente para conseguir a transmissão de som e sinais telegráficos sem fio. Então, podemos atribuir, inclusive, ainda existe, lógico,
muita polêmica no meio disso, aquela coisa toda, né? Exatamente por esse fator, porque Brasil é terceiro mundo, aquela coisa toda, né? Nada que faz aqui presta, aquelas coisas todas. Então, vamos atribuir as descobertas a pessoas mais importantes e afora, né? Como mesmo o desenvolvimento do avião, né? Ainda se tem aquela discussão toda, Santos Dumont, blá, 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 blá. Então, infelizmente, as coisas são assim, né? Mas, voltando à nossa teoria, que ainda causa uma certa polêmica, e eu sei disso, que esse padre, né, ele trouxe a base de toda a tecnologia hoje sem fio, né? Então, a partir dali, a partir das suas descobertas, seus experimentos, né, foram surgindo várias técnicas, várias possibilidades, né, de outros pesquisadores desenvolverem máquinas, mas ele foi o quê? O pioneiro. Além do que, a gente precisa levar em consideração, e por que eu estou falando isso? Para que você entenda que a base da foto Kirlian, né? A base dessas fotos que são ótimas e que hoje eu começo essa série de vídeos para falar sobre ela, veio deste rapaz. Então, ele foi um excelente estudioso em psicologia, em antropologia, em homeopatia, até no espiritismo, porque, né? Em 1857 surge o Livro dos Espíritos na França, né? Por escritos, né? E compilado por Allan Kardec. E ele passa a ter um certo contato com esse universo. Até porque, num determinado momento da sua vida, ele sai da igreja, né? Ele sai da igreja católica e ele vai para a Europa para estudar, né? E lá ele passa a ter contato com uma série de outras ciências e passa a estudar muito sobre isso. E num determinado momento, ele tem contato exatamente com esse universo do campo energético. E aí ele desenvolve um nome, né? Dentro dessa teoria, dentro dessas leituras, porque o hinduísmo já existia nessa época, né? E no hinduísmo, por exemplo, nessa filosofia, se fala muito sobre o campo áurico, né? Então, a partir de hoje, você não vai mais falar foto da áurea, você vai falar foto da aura, se é assim que você quer, né, classificar essa foto, né? O mais correto, como eu disse, é bioeletrografia. E aí ele disse que, dentro das pesquisas dele, dos registros históricos que encontraram, que existia um campo sutil energético, né, que circundava os seres humanos, os seres vivos, inclusive, outros seres também, né, plantas, animais e tudo. E a partir dali, ele passou a perceber algumas questões e chamou esse campo sutil energético de perianto, né? E esse nome veio a partir de 1901, aproximadamente, e que, né, o perianto, para ele, era o que as outras pessoas chamavam de aura, né? E a partir daí, ele teve contato, né? E eu estou resumindo bastante a história, só para vocês terem mais ou menos ideia. Não vou contar todos com riqueza de detalhes também, porque não vai ser tão interessante. E nesse momento que ele estava na Europa, ele teve contato com Semyon Kirlian, né? Que foi um russo, né? Que também era um grande estudioso, né? Ele mexia com eletrônica, eletricidade, essas coisas todas. Então, toda essa questão telegráfica, desenvolvimento, física newtoniana e tudo mais. E aí ele chegou nesse momento e em 1939 o Kirlian, né, começou a pensar sobre isso, né, começou a raciocinar sobre os escritos de Padre Landel, e aí ele resolveu desenvolver uma máquina, que aí tinha uma bobina que gerava alta voltagem, e essa alta voltagem poderia impressionar um filme fotográfico, e conversa vai, conversa vem, experimento vai, experimento vem, até que ele conseguiu impressionar um filme fotográfico. Logicamente que as primeiras fotos foram preto e branco, né? Não existia foto colorida naquela época. E aí ele foi desenvolvendo
essa máquina, e ele nomeou a máquina de Kirlian, né? E esse nome se expandiu muito, porque ele inclusive chamou ele mudou o nome né? Só para dizer assim, com quem não quer nada, tipo, eu roubei a ideia do Padre Landel, sabe? Então é melhor a gente mudar o nome, porque, né? Não vou usar perianto. Ele chamou de efeito corona, tá? Então, inclusive isso dá o entendimento para outras coisas, né? Esse efeito de né, para fora, esse efeito corona, né, formando como se fosse uma coroa ao redor desse universo, né, do campo. Isso daqui é a foto de um dedo, tá? Então nós tiramos fotos dos dedos para detectar uma série de aspectos, tá? E a partir daqui eu descubro, né, ou melhor, eu não, o Kirlian descobre que esse efeito corona tem características. E a partir daí ele vai desenvolvendo aqui, desenvolvendo ali e passa a usar o nome dele como Photos Kirlian. Né? Então deixa de ser perianto, a teoria do Padre Landel, que o Padre Landel não chegou a desenvolver a máquina, tá? Ele desenvolveu a pesquisa e a base da máquina. Quem desenvolveu a máquina foi o Kirlian, né? E aí carregou o nome dele por muito tempo. E a partir de 1960 e alguma coisinha, 68, 67, o Newton Milhomens no Brasil, que era professor e físico também, tá? Inclusive o Newton não acreditava em absolutamente nada além da matéria física orgânica. Ele não acreditava em reencarnação, ele não acreditava nada fora da matéria, né? Ele tem contato com esse universo e ele passa a pesquisar, tá? Ele passa a pesquisar as fotos Kirlian. E aí ele tem uma máquina, né? Ele compra uma máquina, adquire uma máquina e começa várias pesquisas com profissionais da área da saúde. O que são esses profissionais? Psicólogos, médicos, né? E aí entram alguns físicos e alguns cientistas. A partir daí, ele passa a criar um universo, né, de pesquisas sobre o que cada foto pode trazer de informação, né? Essa foto aqui, eu tenho amarelo, eu tenho azul, eu tenho rosa, eu tenho carmim. Essa foto aqui eu tenho bastante rosa e bastante azul. Ela tá com várias bolhas, Essa foto aqui, ela já tem o halo, o corona muito riscado, né? Então, com algumas bolhas no meio, com algumas falhas. Essa daqui eu já tenho mais clarinho, fraquinho, devagarinho, com pouco branco, né? Um amarelo falho, mais alaranjado e tudo mais. Cada aspecto ele vai detectando a partir desses testes com esses profissionais. Então, os profissionais traziam indivíduos diagnosticados com X situações, psicólogos, psicoterapeutas, né, médicos e tudo mais, e ele ia fazendo testes com duplo cego. E a partir daí ele conseguiu detectar muitos sinais que estabeleceu um padrão. Então, este padrão, quando eu olho para uma foto Kirlian, eu sei as características emocionais, psíquicas, sentimentais, comportamentais, energéticas e fisiológicas do meu paciente. Por quê? O Newton ficou anos estudando. E aí, em 1999, a UMAB teve no Brasil, tá? A UMAB é a International Union of Medical Applied Bioelectrographic. O que significa isso? União Internacional de Medicina e Bioeletrografia Aplicada. É uma entidade russa com sede na Finlândia que detém os direitos da bioeletrografia no mundo. E aí o Newton apresenta toda a proposta para este grupo, o grupo aceita brilhantemente, tá? E aí nesta aceitação passa-se a existir no mundo o padrão milhomens de bioeletrografia. E nesse momento, né, em 1999, muda-se a categoria, tá?
Então, não se chama mais Kirlian-grafia ou fotos Kirlian e passa a se chamar bioeletrografia. Aí, bioeletrografia padrão Mandel, bioeletrografia padrão Milhomens, bioeletrografia padrão Korotkov, e aí cada padrão tem uma especificidade, né? Então, foi muito importante a pesquisa do Newton, né? Porque o Newton, um brasileiro, né, trouxe este universo para nós. Então, muitas falas equivocadas existem na internet sobre a Kirlian-grafia, a foto Kirlian, a foto da aura, a bioeletrografia, atribuindo a questões espirituais e questões, né, que surgiu através da espiritualidade, aquela coisa toda e tudo mais. O que é importante a gente entender? Que isso está dentro de uma ciência, né? Como eu disse, a bioeletrografia é aceita, a própria IUMAB, né, essa entidade russa, ela faz parte de um grupo dentro do Ministério da Saúde russo, tá? Então, assim, nós não estamos falando de algo jogado, assim, de qualquer jeito. Não, nós estamos falando de algo muito sério, né? Então, assim, lógico, o Ministério da Saúde brasileiro não atribui valor científico à bioeletrografia. É um direito que eles têm. Porém, o que precisa? Trazer um pouco mais de informação, né? E estudar um pouco mais. E é isso que nós terapeutas fazemos, né? Os terapeutas que trabalham com a foto Kirlian, eles vão fazer essa identificação da totalidade do ser. Porque a partir daqui, aí se você entrar lá no meu site, carlosmorais.com.br, clicar lá em bioeletrografia, você vai ver que o que eu consigo detectar a partir de uma foto Kirlian. A partir dessa foto aqui, eu consigo perceber uma série de fatores emocionais, energéticos, psíquicos, mentais, fisiológicos. E a partir disso, eu faço indicações integrativas e complementares de terapias que nós podemos trabalhar, né? Envolvendo, lógico, bem-estar, harmonia, né? Trazer para o indivíduo um tratamento complementar a outros tratamentos que essa pessoa esteja passando, né? Por exemplo, às vezes nós detectamos desequilíbrios biológicos, fisiológicos nas fotos e que as pessoas vêm com exames laboratoriais, né? Nossa, é mesmo, olha só, o médico me pediu e saiu aqui no exame. Tem exatamente isso. Então, a foto Kirlian, ela serve como o quê? Um auxílio diagnóstico, né? A nossa ideia central não é substituir o trabalho de outros profissionais. A ideia central da bioeletrografia é ser um apoio, né? E a gente enxergar o indivíduo como um todo. Eu não preciso enxergar o indivíduo apenas como uma massa de célula, de osso, de músculo, de neurônio, de cérebro, apenas isso. Não. Eu posso enxergar ele na totalidade. E enxergando ele na totalidade, eu vou dar o quê? Muito mais qualidade ao tratamento energético, emocional, psíquico e até, né, físico para esse paciente, para que ele tenha muito mais qualidade de vida. Eu espero que você tenha entendido. Se você ainda tiver dúvidas, entra lá no meu site, carlosmorais.com.br, clica lá de novo em bioeletrografia, que lá inclusive tem a lista para você ter ideia de como isso daqui é importante, a lista de todos os itens que tem no laudo, né, bioeletrográfico que eu monto a partir das fotos Kirlian. Até o próximo vídeo.